Olá, e na aula de hoje nós vamos falar sobre cores, sistema de cores e fundamentos desse elemento tão importante na ilustração digital. Para isso, nós vamos utilizar o software Adobe Illustrator e nós vamos construir pequenas tabelas de cores para vocês entenderem como que a gente deve pensar alguns elementos antes de realizar um trabalho de colorização. Então, aqui nós vamos utilizar um documento tamanho A4. E nesse documento tamanho A4, nós vamos utilizar dois elementos de base. Primeiro, nós vamos utilizar, aqui a gente vem em janela, né? E vamos utilizar o box de cor. O box de cor nós vamos utilizar no sistema CMYK. O que é o sistema CMYK, né? Esse sistema é um sistema que é aplicado para impressos. Porém, se você pegar a pintura analógica, ou seja, pintura a óleo, acrílica, guache, lápis de cor, o raciocínio é o mesmo. O raciocínio de mistura de cores é o raciocínio CMYK. Ou seja, quando fazemos a soma de todas as cores, nós temos uma síntese subtrativa. Ou seja, as cores elas vão para uma mescla que há ausência de luz e vai ir para uma cor que vai remeter à cor preta, né? É importante dizer que não é aqui uma cor preta porque ela tem os 4 canais de cores, né? A cor preta seria apenas este K de black. Então aqui, o que temos? Cian, ciano, magenta, temos o amarelo e o preto. E quando temos a ausência das cores, temos aqui o branco. O que é importante destacar? Que cores vão ser o cian, magenta e amarelo. O preto e o branco, eles vão ser elementos de luz e de sombra. São elementos neutros. Eles não são necessariamente cores neste sistema, tá? No sistema CMYK. Veja que eu não vou falar de sistema RGB. Por que eu não vou falar de RGB? Porque esse sistema aqui é para web, é para vídeo, né? Quadrinhos para internet. Então a gente está pensando aqui em teoria de cores que vai ser aplicado em quadrinhos que vão ser impressos. Então eu vou utilizar CMYK, tá? Dentro dessa estrutura, então, vamos trabalhar aqui alguns elementos, né? Então, a primeira coisa de tudo, né? Vamos colocar aqui, que eu acho que é importante, é o sistema de cores, né? Sistema de cores CMYK. Isso aqui vai nos ajudar a ter uma melhor noção do que a gente está explicando, né? Então aqui, já que eu tenho um sistema de cores CMYK, para que serve esse sistema de cores, né? Ele vai servir a um sistema voltado para impressão. E aqui são os múltiplos processos de impressão. Então, eu vou colocar aqui impressão digital, serigrafia. Deixa eu tirar aqui. Offset. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para poder caber, né? Tudo. Deixa eu colocar aqui, ó. Flexografia. E vou colocar também aqui, vou diminuir um pouquinho mais, rotogravura.
Tudo isso são processos de impressão que nós podemos tocar nesse assunto em outro momento, né? Que não é um momento para isso. Apenas dizendo que esse sistema de cores ele vai funcionar para todos esses processos de impressão. O que significa CMYK? Então vamos colocar aqui, né? Então, ciano, magenta, amarelo e preto. E vamos colocar também aqui que é síntese subtrativa, ou seja, a soma das cores cria a cor próxima do que seria o preto. Tá? Eu vou deixar isso bem claro porque muita gente fala que quando junta todas as cores gera o preto, mas volto a dizer, não é. Tanto é que quando você imprime, né, ele acaba se tornando uma cor que a gente consegue ver vermelhos, consegue ver azuis, então não é, simplesmente não funciona dessa forma, né? Então eu vou colocar aqui um pequeno negrito para deixar bem claro que não é isso, tá? Dito isso, né, dessa questão do sistema das cores, questão de ser impresso, o que significa CMYK, síntese subtrativa, o raciocínio dessas cores, né, para criação de cor, é por porcentagem, tá? Raciocínio de mistura de cores é por porcentagem. Olha só para mostrar para vocês aqui. Então, ó, quando eu tô com 0% em tudo, eu gero branco. Quando eu atinjo 50%, eu tenho um tipo de cian. 100%, outro cian. Se eu quiser misturar, se eu quiser de repente fazer um verde, eu posso ter 100% de cian com 100% de um amarelo. Então, ó, eu gero diferentes verdes a partir de porcentagens. É diferente do RGB. Ó. Se nós olharmos o RGB, ele é por valores. Né? Isso aqui não são valores de porcentagem, são valores que vai de 255 a 0. Mas isso aqui não é porcentagem. E pode ser também por código hexadecimal, tá? Por referências aqui de web. Então, é uma outra estrutura de pensamento de cor, tá? Então, por isso que nós trabalhamos aqui no CMYK, porque essa ideia de porcentagens remete o quê? Mistura de cores, né? Que a gente faz com tinta óleo, com tinta acrílica, pega duas bisnagas, põe uma porcentagem ali, outra aqui, você mistura e gera cor. Então, isso é muito mais fácil dentro da nossa cabeça para fazer colorização, tá? Só para explicar, né? Esse HSB aqui, né? Que é a saturação, né? Aqui, o brilho, né? E o RUI aqui, a matiz, né? Tá? Também trabalha com código hexadecimal, né? E aqui com elementos diferentes, né? 2 aqui trabalha com porcentagem e aqui não, né? Aqui já trabalha com grau, né? Pegando aqui provavelmente um círculo cromático, alguma coisa do gênero, tá? Então é um outro raciocínio de cor. Por isso, reforço. Para colorização, principalmente assim de história em quadrinhos, o ideal é a gente trabalhar com CMYK, tá? O que eu não sugiro aqui é você fazer as cores no conta-gotas, ó, porque fica sempre valores, ó, quebrados.
72, 93, 73. Então, sempre quando você for trabalhar na escala CMYK, o ideal é o raciocínio da mistura de cores por porcentagem, né? Vou até tirar esse E. Vou colocar aqui, ó, por porcentagem e com os números arredondados. Ou seja, finais 0 e 5. Por que isso, né? Imagina que você vai fazer uma mistura de tinta. É muito mais fácil a pessoa trabalhar com 30 e 60 ou 55. Imagina você fazendo uma mistura física de tinta. É muito mais fácil esse tipo de porcentagem. Agora, vamos supor que você faça uma cor que seja isso daqui, ó. 42 e 57. Claro que nós temos vários processos de peso de porcentagem, né, de medição de porcentagem, mas convenhamos, a chance desse resultado não ficar tão fidedigno é grande. E se vocês pararem para pensar, ó, se eu colocar aqui 55 e 40, não há diferença, né? Pelo menos não há uma diferença perceptível. Então, quando você trabalha com esses elementos, também é mais fácil de você decorar qual valor você trabalhou, tá? Então, fica muito mais fácil de trabalhar dessa forma aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui em linhas, uma linha por outra, porque aí fica mais bonitinho, né, o trabalho, né? Olha aí. Então, apenas recapitulando, sistema de cores CMYK, sistema voltado para impressão, que pode ser digital, serigrafia, offset, flexografia, rotogravura. Importante, esse digital é impressão a laser, impressora da sua casa. CMYK significa ciano, magenta, amarelo e preto. Quando junta as cores, ela cria uma síntese subtrativa. E o raciocínio de mistura de cores por porcentagem e com números arredondados, com finais 0. Deixa eu colocar aqui o 0 entre parênteses, né? E 5, eu também vou colocar entre parênteses o 5, e aí eu coloco esse 5 aqui, tá? Então, essa seria a nossa primeira parte de compreensão que a gente tem que ter antes da gente começar a trabalhar a questão das cores. Na segunda parte dessa aula, nós vamos falar agora de cores primárias, secundárias e terciárias. Lembrando que nós estamos falando dentro da estrutura do sistema CMYK, ou seja, ciano, magenta, amarelo e preto, e dentro de uma mistura de cores que vai gerar uma síntese subtrativa, ou seja, a junção das cores vai se aproximar de uma cor que lembra a cor preta. Então, cores primárias possuem apenas um pigmento, ou seja, quando colocamos aqui 100% de ciano, nós temos uma cor primária. Se colocarmos 100% de magenta, mesma coisa. E se colocarmos 100% de amarelo, idem. Portanto, vamos preencher aqui, né, com 100% de cian, 100% de magenta e 100% de amarelo. Tá? Então, nós temos esse sistema de cores primárias. Cores secundárias são dois pigmentos de cor. Então, aqui, se nós pegarmos e realizarmos misturas, nós vamos obter cores interessantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó,
se nós colocarmos 100% de cian e 100% de magenta, nós vamos ter um azul. Se colocarmos aqui 100% de ciano com 100% de amarelo, nós vamos ter um verde. E se misturarmos amarelo com magenta, nós vamos ter um vermelho. Reparem que essas cores são, na verdade, as cores do sistema RGB. Vermelho, verde e azul. Onde que a coisa fica mais interessante? É quando nós vamos para as cores terciárias. Porque aqui são 3 pigmentos de cor, mas lembrem-se que se eu juntar ciano, magenta e amarelo, vai ficar uma cor muito escura, né? Então, ó, novamente aqui. É muito melhor que, ao invés de eu colocar essa porcentagem de 100 aqui, ó, né? É muito melhor que eu simplesmente zere tudo e coloque 100% de preto. Aí eu vou ter a cor efetivamente que me interessa. Então aqui o que nós fazemos? 3 pigmentos de cor, mas com porcentagens distintas. Então, o que eu recomendo para você conhecer algumas cores, né? Você vai pegar um box de cor, e vai colocar uma cor predominante. Então, por exemplo, cian, né? Para esse daqui, todos vai ter o cian como protagonista, como a cor principal, tá? Aqui nós vamos ter o amarelo, aliás, o magenta como cor principal, protagonista. E vamos ter o amarelo como protagonista nessa parte aqui. Então, por enquanto, são cores primárias. Aqui, vamos fazer a seguinte porcentagem. Vamos colocar 75 e 50. 75 de magenta e 50 de amarelo. Veja que já muda a cor de maneira significativa. Vamos colocar aqui, ó, dessa vez 50 e aqui nós vamos colocar 25. E aqui nós vamos colocar 25 e vamos colocar apenas 5. Veja que é praticamente um amarelo, né? Praticamente é um azul, mas tem aqui as 3 porcentagens de cores. Vamos ver como é que fica aqui no magenta? Então, magenta protagonista. Vamos colocar, aqui a gente fez, né? 75, 50. Aqui 50, 25 e aqui 25, 5. Vamos colocar aqui então 75 de cian e 50 de amarelo. Reparem que, assim como esse, aqui tem 3 cores, mas com porcentagens e protagonismos diferentes.
Vamos colocar aqui agora. Se aqui nós trabalhamos com 75,50, aqui nós vamos trabalhar com 50 e com 25. Poderia ser invertido, tá? Aqui eu estou dando só uma sugestão de como a gente poderia trabalhar, né? E aqui nós vamos trabalhar com 5 de amarelo e 25 de cian. Novamente, ó, como vocês podem ver, nós temos praticamente um magenta aqui, ó, mas ele está com 3 cores. Por fim, vamos trabalhar essa porcentagem. Eu vou colocar 75 de magenta e 50 de ciano. Olha a cor que ficou aqui. Vamos colocar agora 50 de magenta e 25 de ciano. E, por fim, 25 de magenta e apenas 5 de ciano. Como vocês podem ver, dá para fazer diversas misturas, né? Aqui é só uma sugestão devido ao próprio tempo. O que é muito importante? É que você entenda que as cores terciárias, elas vão fazer uma mescla de cores muito interessantes para vocês, né? Desde que você trabalhe com porcentagens diferentes e que você tenha em mente qual cor primária será protagonista. Você vai ver que você vai conseguir fazer várias misturas de cores com estes elementos. Ok? Na terceira parte dessa aula, nós vamos falar sobre cores complementares e cores análogas. Dentro do sistema CMYK, as cores complementares, elas são o próprio cian, magenta e amarelo. E por que disso, né? Porque as cores complementares são as cores que vão ser opostas umas às outras no espectro cromático. Então, o cian, ele é oposto ao magenta, oposto ao amarelo. E quando elas se juntam, né, elas criam uma síntese, né? Nesse caso, uma síntese subtrativa. Por outro lado, as cores análogas são as cores próximas ao espectro cromático da cor complementar. Então, por exemplo, aqui no caso, qual que é a cor análoga ao cian? São as porcentagens, né? Então, você vai ter 100% de cian, aqui você pode ter, por exemplo, 75% de cian, 50% de cian, 25% e 5%. Claro, pode ser outro número, né? Mas apenas para dar um exemplo para vocês. Olha só as cores, ó, elas estão próximas ao matiz principal. O mesmo ocorre com as outras cores. Magenta, trabalhar com 100%. 75%. 50%. 25% e 5%. Veja que todas essas cores são análogas à cor magenta. Lembrando, todas essas cores são complementares ao cian. Por fim, vamos pegar o amarelo aqui.
Então, isso é uma maneira de você pensar cores análogas, cores complementares, né? Cores próximas ao círculo cromático, tá? Obviamente que a brincadeira, né, quando eu digo brincadeira no bom sentido, né, na questão de fazer misturas de cores, né, as cores análogas elas vão ganhando outros contornos, principalmente quando usamos tons secundários, tom terciário e assim sucessivamente, tá? Então veja, ó, que aqui nós temos pelo menos a ideia de cores análogas, né, tonalidades próximas do matiz que nós queremos trabalhar. Bom, pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem. Esse material ele faz parte do projeto de extensão Narrativas em Cordel, que tem o apoio da Assessoria de Extensão, do CCHLA, que faz parte da Universidade Federal da Paraíba, da qual eu sou docente. E essa aula ela é também integrante do curso de graduação de Comunicação em Mídias Digitais, mais especificamente da disciplina de Imagens Digitais. Tá? Então peço que vocês vejam o canal, que vocês vejam a série de vídeos que nós temos, os cursos, as introduções, né? A área de ilustração, de desenho, de história em quadrinhos, né? E que vocês possam compartilhar esse conteúdo. A última parte dessa aula, né, de introdução à teoria de cores aplicadas ao sistema CMYK, nós vamos apresentar essa estrutura aqui, ó. Reparem, ó, cor complementar e a mistura delas é que vai formar as cores análogas, tá? Para que fique bem claro para vocês, né, que as cores análogas elas não são só as cores próximas da cor complementar no seu sentido de porcentagem, mas quando nós fazemos as misturas, também a porcentagem dessas misturas vão ser as cores análogas, tá? A esses dois matizes complementares. Então, vamos pensar aqui, tá? Então, ó, aqui nós temos cian 100%, correto? Então, nós vamos trabalhar com aquela porcentagem que a gente fez nas outras. Então, aqui, ó, nós vamos colocar no espectro de cores, né? 75 de cian, tá? 50 de cian e 25 de cian. Até o momento, essas cores elas são análogas ao ciano e complementar ao magenta. Como que eu vou tornar essa mistura análogo ao magenta e análogo ao ciano? Então eu venho aqui e vou colocar, ó, 25%. Aliás, vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui 75% de magenta. Aqui vai se equilibrar 50. E aqui eu vou colocar 25. Então repare que aqui agora o que é que eu tenho? Eu tenho o cian, que é complementar ao magenta, mas eu tenho a mistura dessas cores que é análogo tanto aqui no cian quanto aqui no magenta. Essa escala ela é análoga, porque ela tem porcentagens próximo do magenta e tem porcentagens próximo do ciano. Tá? Vamos fazer um segundo exemplo? Então a gente vai vir aqui, ó. Cian, vamos fazer o mesmo esquema. Então aqui ele vai ficar com 75.
50 e 25. Novamente, todos esses azuis, eles são complementares ao amarelo. Todos esses cianos, né, são análogos a este cian. Como que eu faço o amarelo e o cian terem tonalidades análogas? Venho aqui, coloco 75 de amarelo. Aqui vai se equilibrar. E aqui eu coloco 25. Então agora eu tenho cores análogas a esses dois pigmentos complementares. Por fim, vamos fazer aqui com magenta e amarelo. Então, magenta com 75. Né? Vamos tirar aqui os outros, né? 50. E 25. Novamente, todos esses magentas aqui são complementares ao amarelo e todos esses magentas são análogos ao magenta 100%. Como que eu faço essa escala ser análogo tanto ao amarelo quanto ao magenta? Então eu venho aqui e coloco 75 de amarelo, aqui vai equilibrar, e aqui 25. Então veja que nós temos aqui toda uma gama de cores, ó. Nós temos 15 cores diferentes, né? Nós temos uma paleta aqui de cores que podemos utilizar para uma história em quadrinhos, para toda uma sequência, né? Então, fazer ambientações das mais variáveis só com essa paleta reduzida aqui, tá? Lembrando, né, que nós temos, apenas para não ficar sem registro, nós temos as tonalidades neutras, né? Então aqui nós temos neutro, o preto e o branco, tá? Em tese, o preto é complementar ao branco, tá? Apesar, novamente, não serem cores, né? São tons neutros, tá? Mas usando o raciocínio, né, de que elas são opostas, como é que eu transformo isso aqui em elementos análogos? Então eu venho aqui e vou colocar 75 de preto, 50, 25. Então agora eu tenho uma escala análoga entre o preto e o branco. Ou seja, eu tenho cores, tenho aqui toda uma tabela de cores, com cores análogas e cores complementares, e tenho aqui uma tabela, uma paleta que a gente chama de paleta reduzida, de sombras, luzes e sombras. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês possam aplicar esse exercício. Vale muito a pena vocês fazerem esse tipo de exercício. Ele é bem interessante para montar paletas de cores, né? Fazer harmonizações e tudo mais, né? Vamos só fazer uma última revisão para ter um desencargo de consciência, né? Então aqui, ó, só fazendo aqui um pequeno resumo, né? Então nós trabalhamos o sistema de cores, né? CMYK, um sistema voltado para impressão digital, serigrafia,
offset, flexografia e rotogravura. Se caso vocês quiserem que eu fale sobre processos de impressão, a gente pode fazer uma aula, alguma coisa do gênero. Não é o momento aqui, né? Trabalhamos com um sistema de cores voltado para a impressão, porque o nosso foco aqui é história em quadrinhos, então é o sistema CMYK, cian, magenta, amarelo e preto. Ele é uma síntese subtrativa, ou seja, a soma das cores cria uma cor próxima do que seria o preto, tá? Novamente, não é a cor preta, né? E o raciocínio de mistura de cores é por porcentagem. A minha sugestão é que você sempre trabalhe com números arredondados, porque é mais fácil de fazer a mistura, né? E aí nós apresentamos, né, as cores primárias, que são as cores de um pigmento só, cian, magenta, amarelo. Cores secundárias, que são as cores do sistema RGB, né, quando a gente mistura, né, cian, magenta, cian, amarelo, amarelo e magenta. E as cores terciárias, 3 pigmentos de cor, mas aí você vai trabalhando um pigmento dominante, né, e mexendo as porcentagens das outras, porque aí você vai criando uma tabela de cores mais coerente, mais interessante, né? E por fim, né, trabalhamos aqui com o sistema de cores complementares, né? E aí nós fizemos as cores análogas, né, que está aqui, né? Esse sistema de cores aqui, né, que pode ser porcentagens das cores complementares apenas, né? Então pode ser um magenta com várias porcentagens reduzidas, ou pode ser, por exemplo, mistura de 2 cores complementares. Pode ser, inclusive, cores análogas do sistema terciário, né? Então, as 3 cores complementares, elas estarem como se fosse um sistema de triângulo, né? E aí a gente vai fazendo as misturas, fazendo toda uma base de cores análogas, tá certo? E, não menos importante, os tons neutros, né? Que é o preto e branco, e os seus sistemas de cores de tons de cinza, ok? Então, espero que tenha gostado e que essa pequena introdução, né, estimule vocês a depois a gente trabalhar com exercícios de colorização. Inclusive, nós temos aqui um workshop de 5 encontros de colorização digital. Espero que essa introdução, né, à teoria de cor possa ter ajudado vocês, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!